Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. Neste quinto episódio, vamos falar de FA Cup, Champions League e a participação dos clubes ingleses na Europa League e na Conference League também. Bom, antes de começarmos, eu queria passar brevemente aqui uma informação muito importante. Estou muito feliz do nosso projeto estar em andamento hoje, no momento que estamos gravando. Faz exatamente um mês que começamos a gravar, já estamos no quinto episódio. Eu agradeço muito aos ouvintes, aos participantes integrantes, porque é um projeto que saiu do WhatsApp, saiu do papel, e estamos aqui, né, já no nosso quinto episódio, e se Deus quiser vamos seguir com muitos e muitos, porque futebol não acaba, tem pauta toda semana, e é isso. Mas obviamente, eu, Matheus, não poderia falar disso sozinho. Estão comigo aqui hoje Platini. E aí, pessoal? Thiago. Fala, galera. Lucas. Fala, galera. E André. E aí, galera? Boa. Bom, para seguir aqui com a FA Cup, Manchester City classificado para as quartas de finais da FA Cup. Manchester City eliminou agora o Plymouth, que é o clube que eliminou o Liverpool, então não é qualquer time, apesar de estar numa segunda divisão. Manchester City 3-1, dominou o jogo. Manchester City começou tomando gol, parecia que essa situação do Pep Guardiola, do elenco, iria sobressair ali, mas ficou por isso mesmo. O Plymouth só deu uma finalização, um gol. Você viu como está a situação da zaga, da situação defensiva do Manchester City, mas com o brilho de Nico O'Reilly, com 2 gols, o moleque da base voando no Manchester City, e para fechar o caixão com Kevin De Bruyne, 3-1, vitória incontestável. O Manchester City é o único do Big Six vivo nessa competição. Será que se torna uma obrigação a vencer o título? Até porque é talvez o único título, né? Obviamente a Premier League ainda tem matematicamente, mas o Liverpool está totalmente isolado na liderança. Então talvez seja o único título em disputa para o Manchester City na temporada, né, para ter um brilho, ter alguma coisa relevante no final dessa temporada. Mas ele vai encontrar no caminho alguns clubes que nunca venceram a FA Cup, como o Bournemouth, Brighton, Crystal Palace e o Fulham. São clubes que nunca venceram essa competição e estão vivos. São clubes de Premier League, clubes chatos, que podem atrapalhar esse título do Manchester City. Também estão vivos o Preston, Aston Villa, Nottingham Forest, né? Nottingham Forest e Aston Villa, que são 2 times muito bem nessa temporada, que podem influenciar. Será que teremos um campeão inédito? Será que teremos um campeão que não vence há muitos anos? Ou o Manchester City se consagra campeão dessa competição? A bizarrice desse jogo foi o atropelo, né, em estatística, né? O City, até o primeiro momento, parecia que ia encontrar uma dificuldade muito grande, né, com o time da segunda divisão. Foram 29 chutes contra 1 apenas, né, do Plymouth Argyle. E, enfim, o City dominou, conseguiu vencer aí, se destacando o moleque. O De Bruyne marcou o gol também. Então, o City está encaminhado. Acho que o caminho está muito mais fácil, né? Mas a gente não pode esquecer que o momento do City é muito conturbado, oscila, né? É um clube que está oscilando muito, mas é favorito, até porque nas últimas 2 edições, né, deu os times de Manchester, né? Então tem tudo para conseguir levar essa FA Cup aí, mas vai ter que jogar. O City não teve dificuldade, né? A diferença de elenco é muito grande. O City, mesmo colocando alguns garotos, conseguiu vencer. E é o franco favorito para levar essa FA Cup. E no lado vermelho da cidade de Manchester, tivemos uma eliminação. Nos pênaltis, Fulham elimina o Manchester United e avança na FA Cup. O Estraga, final de semana, atacou novamente, agora com uma eliminação na FA Cup, que, aliás, é o atual campeão, então não consegue defender o seu título, até porque a gente imaginava que a situação do Manchester United essa temporada está muito complicada. Um jogo bem disputado, Fulham um clube bem organizado, um time bem chato, e leva para os pênaltis, e ali Manchester United eliminado.
Título esse que foi vencido por Erik ten Hag, né, no comando do Manchester, mas não vai defender mais, né, porque saiu eliminado dessa competição. O Fulham, que faz uma boa temporada, né, não era uma zebra jamais, né, todo mundo obviamente esperava o Manchester avançar, né, num jogo onde ali nos primeiros 20 minutos, né, os primeiros 20 minutos ali o Manchester era dominante, mostrava muito ofensivo, porém o Fulham conseguiu se encontrar, começou a jogar de igual, e aí tanto que sai na frente primeiro, né, o Bassi faz o gol, e mais à frente nessa partida o Bruno Fernandes chegou até empatar, o que levou o jogo para as penalidades no fim das contas, e para não estender muito, né, as cobranças estavam ali, né, pau a pau, porém quem acabou errando foi o Lindelof, quando chegou na cobrança dele, acabou tendo uma defesa, né, do Leno, na verdade. O Robson converteu com gol, e aí o último pênalti foi batido pelo Zirkzee, que acabou batendo muito mal, foi muito infeliz. E o Manchester acabou pagando por aquela classificação polêmica, né, contra o Leicester. Né? Até brinquei naquele episódio que a gente falava sobre esse jogo, mas o Manchester pareceu que jogaria, que se encontraria ali nos primeiros 20 minutos, como eu falei, mas depois não deu conta do adversário, chegou, levou esse jogo para as penalidades e o Fulham foi muito feliz de sair vitorioso desse jogo, avançando e eliminando o atual campeão da FA Cup. E quanto àquela classificação contra o Leicester, o Van Nistelrooy falou na entrevista que foi no offside time, né? E não no fair time. Pois é, mas mesmo sendo no fair time, ou qual time que seja, foi muito polêmico. O Leicester talvez poderia se classificar nos pênaltis, ninguém sabe como seria aquela sequência daquele jogo. E como não é surpresa para ninguém, né? Foi mais um jogo onde teve muita vaia pro clube, né? Os torcedores do Manchester vaiaram muito o Manchester. E essa foi o fim da linha para o Manchester United em competições na Inglaterra. O Manchester United que continua vivo numa competição europeia, que inclusive nós vamos falar desse jogo, mas FA Cup, Carabao e Premier League, esquece essa temporada. E só acrescentar um negócio que eu acabei esquecendo de falar pro pessoal, que ainda no jogo, antes de ir para a prorrogação, o Garnacho ele teve uma chance clara e ali poderia ter saído a vitória que classificaria o Manchester United. Porém, o Leno conseguiu fazer a defesa. O chute não foi muito bom do Garnacho, mas vale destacar que ainda o Manchester, nos momentos finais, teve uma chance de sair de virar essa partida e não conseguiu fazer. E o que custou caro, né? Porque nas penalidades acabou sendo eliminado. O Garnacho again, de novo. Comentar também que pra gente ver como é o futebol, né? Porque 2 rodadas de eliminatória antes, o Manchester acabou enfrentando o Arsenal no Emirates, né? E o Zirkzee, que acabou desperdiçando o pênalti, fez o pênalti naquele jogo, né? O pênalti decisivo. E saiu provocando torcida. Fazendo um sinalzinho de artilheiro, né? Arminha. E aí, quando chegou nesse jogo contra o Fulham, ele acabou desperdiçando e saiu chorando. É as coisas do futebol. Né? E o Arsenal é um franco potencial a vencer esse título esse ano, né? Mas, mesmo com os desfalques, né? Que a gente já falou também no episódio anterior, mas perdeu pro Manchester e, infelizmente, nadou, mas morreu na praia. Isso aí de zoar o adversário é uma vibe meio Anthony, né? Zoando lá a equipe da 3ª divisão. Coisa meio patética, né? Virou uma piada mundial, né? Uma coisa que acho que nem os próprios colegas de equipe entenderam, né? O Anthony, naquela temporada, foi campeão. Então ainda dá pra passar um pano. O Zirkzee está indo para casa sem título. Enfim, esse é o Manchester United nessa temporada. E agora, dando uma sequência no sorteio para essa próxima fase da FA Cup, teremos Fulham contra Crystal Palace, Preston North End versus Aston Villa, Bournemouth contra Manchester City, um jogo interessante, vamos ficar de olho, e Brighton versus Nottingham Forest. Cara, eu enxergo o City como franco favorito e além disso, tem a obrigação de ganhar essa competição, cara. Dessas equipes que ainda estão disputando com o City, a que ganhou, que faz menos tempo, foi o Forest, e faz só 66 anos. Então, o City tem mais que a obrigação de vencer essa competição. Além de tudo isso, para salvar a sua própria temporada. Eu apontaria o Forest também como um dos favoritos. Não acho que é mais favorito que o Manchester City, assim como o André falou, mas se for analisar a campanha e o que vem fazendo essa temporada, e jogando um futebol muito bom, bem jogado,
acredito que o Forest pode surpreender e levar essa taça, hein? E o Forest eliminou o Ipswich Town nos pênaltis, né, no último jogo. Então não foi uma classificação assim tão confiante, tão agradável para os olhos do torcedor. Por mais que estejam fazendo uma baita temporada na Premier League, mas oscilou nesta classificação. E para falar de Champions League, já tivemos os primeiros jogos das oitavas de final. Jogos importantes que vão ditar o rumo desta competição. Arsenal massacrou o PSV com nada mais nada menos que 7-1 fora de casa. Próximo jogo é em Londres. Thiago, o que aconteceu nesse jogo? Foi surpreendente para todos, né? Um resultado assim que muito expressivo, né? Nunca um time tinha feito 7 gols fora de casa na Champions League. Então, na fase mata-mata, né? Então foi surpreendente, assim, nem o mais otimista torcedor do Arsenal esperava isso. E o jogo foi uma loucura, né? Demorou até sair o primeiro gol com o Timber, e depois veio logo na sequência o Nyorneri, o Merino. Aí pro segundo tempo já teve o Odegaard 2 vezes, Trossard, Calafiori e o Noah Lang fazendo de pênalti pro PSV. Mas foi um jogo surpreendente, porque o Arsenal não vinha bem na Premier League, vinha tropeçando nos últimos resultados, mas esse jogo só mostra a disparidade do campeonato inglês, né, da Premier League, para o campeonato holandês, porque ficou escancarada a diferença de elenco, de investimento, de tudo. Então, acho que vai ser até um jogo para a volta, assim, falando um pouquinho que o Arsenal deve poupar a maioria dos seus jogadores, porque não tem muito risco, com 6 gols de diferença, né? Claro, futebol, mas é quase impossível. Então, eu acho que o Arsenal vai poder focar mais agora um pouco na Premier League. Mas foi um belo jogo do Arsenal, um belo jogo. Imagine se todos os atacantes estivessem à disposição do clube. Hein? Exatamente. Estava cheio de desfalques lá na frente, mesmo assim. Até o Merino jogando improvisado fez gol. E com muitos desfalques, né? O Arsenal, sem seus principais atacantes, ainda assim conseguiu fazer um resultado histórico, né? Contra a equipe da Holanda. E mostra que realmente essa equipe do Arsenal pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em algum momento ela vai ter o seu momento de glória, acredito eu. E uma passada bem rápida aqui, falando do PSV, né? O gol saiu do camisa 10 do PSV, que foi o Noah Lang, né? Um ex-jogador do Bruges, é um bom jogador. Porém, o PSV não encontrou uma dificuldade, não sei. Parece que nem entrou em campo de fato, né? Porque para perder de um placar muito elevado, como foi, de 7-1, é bizarro. O time não conseguia se encontrar, não conseguia defender, ficou totalmente perdido. E só para destacar, eles são vice no campeonato na Holanda, né? O Ajax lidera com folga o campeonato. Então o PSV aí fica já numa situação muito complicada já, porque o ânimo também para jogar a volta vai ser bem difícil. Eles vão lá para Londres no clima de velório, né? Aquela coisa boa. Sem chances para o PSV da sequência da volta por cima nesse jogo. Já está praticamente encerrado. Mas futebol é futebol. Vou deixar esse comentário por cima. Aston Villa fazendo história. É um clube que tem Champions League, mas há muito tempo não vence. E venceu o Clube Bruges. Venceu bem, fora de casa, por 3-1. O sorteio foi generoso, né? Pro lado do Aston Villa, que vem com novos reforços, né? Ascenso, que conhece o caminho dos títulos de Champions. Rashford também, que é bom jogador, mas vinha muito mal no United, estava voltando ao seu bom futebol. E já um bom elenco que tinha, né? O Villa, antes dessas chegadas. Eu pensei que você iria falar que o Rashford também conhecia o caminho dos títulos. Eu ia ficar meio desconfiado aqui. De jeito nenhum. Mas é bem por aí. O Villa tem tudo para encaminhar também a classificação para as quartas. E a partir daí, tudo pode acontecer. Eles podem sonhar alto, eu acho, né? Nessa sequência de competição. E o surpreendente é que o Bruges, né, do lado do Bruges, é o time que vem surpreendendo, já vem fazendo uma grande surpresa, mas como eu até tinha dito no episódio anterior, quando a gente falou da Champions League, desse confronto, o Aston Villa, obviamente, ele tinha esse favoritismo, né?
apesar do Bruges fazer uma boa temporada, mas não é, né, obviamente, o melhor time. E o Aston Villa provou, né, que é bem sólido, pelo menos vem fazendo a sua melhor temporada na Champions League mesmo, e brilhou as estrelas, né, de Bailey, a Sainz teve o gol contra nessa partida também, e domínio, o jogo até que foi de igual, mas a eficiência do Aston Villa falou mais alto aí, e são candidatos com certeza para avançar. E o Bruges que eliminou a Atalanta, né, na fase de playoffs. O Aston Villa ainda está vivo na FA Cup, está vivo na Champions. Por mais que na PL não esteja tão bem, ainda tem chance de conseguir algum título, de fazer uma boa campanha na Champions. Uma boa temporada aí para o Aston Villa. E o Platini aqui, que é o defensor do Bruges, né? Ficou aqui defendendo o Bruges, mas não deu muito, né? E destacar também que os gols saíram só no final, né? Os gols da vitória. O jogo se caminhava para o empate, até um gol contra meio bizarro, né? Aquele gol contra que o zagueiro vai tentar cortar e acaba jogando para dentro, né? Mas é isso que os companheiros falaram aí. O Aston Villa vivo na maioria das competições, então vai ser um clube que vai dar trabalho. E parece que é uma lei, né? Parece que toda edição de Champions League tem um time que não tem muita expressão, mas você vê que eles jogam futebol assim bacana, é bonito até de certa forma, e sempre tem uma surpresa, né? Podemos dizer que o Bruges é a grande surpresa dessa fase até então? Olha, dessa edição eu não sei, mas isso é de clube sem expressão, que vem fazendo boas campanhas, tem o Manchester City, né? Pois é, Manchester City já enterrado, já morto nessa competição. Bola para frente. Stay humble. Stay humble. Bola para frente. Falar agora de Borussia Dortmund, que é a atual vice-campeã, mas fez um jogo morno, um empate em casa contra o Lille. O Borussia Dortmund, que não encanta, na última temporada também foi desse jeito e chegaram à final. Então fiquem de olho no Borussia Dortmund. Nessa temporada o Borussia está bem pior do que na temporada passada, né? E destacar o golaço do ADM. Quem não viu aí, a pintura procure nos aplicativos aí, procure no YouTube que vocês vão ver uma pintura de gol. E o Lille tem o Ethan Mbappé, né? Pode fazer a diferença. Quem sabe se não classifica. Eu tô achando que o Lille vai aprontar pra cima do Borussia. Brincadeiras à parte do André, né? Tem um baita artilheiro, né? O Jonathan David é um baita jogador lá no Lille. Vai depender totalmente dele, né? Se aparecer aí o grande camisa 9 brilhar, aí pode talvez passar essa classificação. E também não vamos poder dizer que não é uma grande surpresa. O Lille pode também ser, junto com o Bruges, aí, uma surpresa no jogo da volta e avançar. Já pensou? Aí fica uma pergunta aí. Quem que é melhor? Kylian ou Ethan? Só o tempo dirá. Só o tempo vai responder. E dando sequência, para falar do clube do Kylian Mbappé, Real Madrid venceu em casa um jogo importante, enfrentando ali o seu freguês, Atlético de Madrid. Por mais que o Atlético de Madrid sempre dá trabalho no Campeonato Espanhol, na Champions League parece que não tem vez. O Real Madrid com uma baita partida do Raio, fez um golaço. O Alvarez também, que saiu do Manchester City para tentar disputar títulos. E marcou mais um belo de um gol, né? Segundo o Alvarez, saiu do Manchester City porque não estava aproveitando muito bem, não jogou uma boa semifinal, não jogou a final contra o Manchester City, então ele quer disputar isso. Mas encontrou a montanha chamada Real Madrid. Fez o seu gol, um baita golaço, como o Platini disse, mas não foi o suficiente. O Real Madrid venceu em casa, agora o segundo jogo é em Madrid, mas na casa do Atlético. Eu acredito que esse placar, esse desempenho que o Real Madrid teve em casa não será suficiente para já encaminhar ou adiantar uma classificação, né, contra o Atlético, que é um time que é chato, é guerreiro, né, muito brigador, e tenho certeza que vão correr até o final. A notícia boa, além do Raio, foi o Brahim, né, que vem de fazer gol contra o Betis, né, no final de semana, a derrota para o Betis, e marcou também contra o Manchester City nos playoffs da Champions. Vem substituindo o Jude Bellingham à altura e acredito também que o Atlético de Madrid tem tudo e mais um pouco para buscar essa classificação. Álvares voando ao lado do Griezmann ali no ataque, o Atlético está muito bem também. Não, e eu senti também que até o Atlético de Madrid estava um pouco satisfeito com 2-1. Em nenhum momento ali eles foram pro tudo ou nada, né?
O Simeone até fez algumas substituições mais ofensivas, porém eu senti que eles estavam satisfeitos ali com 2-1, sabem que tudo pode acontecer no jogo de volta ainda. E apesar da boa partida do Brahim, o Real Madrid tem uma questão aí para resolver. Vai colocar o Bellingham no jogo de volta, vai voltar de suspensão, né? Fica essa questão aí, escolha entre Brahim, que fez uma grande partida, ou o Bellingham, que é o titular do time. O próprio Ancelotti falou que o jogo lá na casa do Atlético de Madrid é um jogo muito difícil, né? Não vai ser tarefa fácil. Assim como apontou o André, eu concordo com ele também, eu tô com ele nessa. O Real Madrid vai encontrar uma dificuldade muito grande para avançar. Eu acho que não tá nada a ganho, apesar que, lógico, a história mostra pra gente claramente que o Atlético de Madrid é um grande freguês, né? Em todos os confrontos, nas últimas decisões finais que tiveram, o confronto Real Madrid e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid perdeu todas. É simples. Mas a gente tem que lembrar que o time do Atlético de Madrid é um time bem treinado. Como o Lucas disse também, o Julián Álvares é um jogador que se destaca, não é à toa que fez um golaço. E também queria acrescentar, né, assim, não querer condenar esse resultado ou uma partida às vezes que não foi tão de gênio, né, do que costuma ser o do Real Madrid, por causa da má partida que teve o Camavinga. Acho que ele fez uma partida muito abaixo do esperado. E não é à toa que o drible é em cima dele, né? Ele fica totalmente desconcertado, não sabe nem onde que tá a bola. O Julio Alves, que não é bobo, pegou aquela bola, acertou um chutaço, foi um golaço, né? Um gol muito bonito. Então, esse jogo para mim tá em aberto, com certeza. E Real Madrid tem um baita ataque aí, acho que vai ser o fator determinante aí para conseguir, sei lá, a classificação e eliminar o seu rival. Esse jogo tá em aberto, né? Esse jogo tá bem aberto. O Real tem uma leve vantagem, né, por ter feito 2-1, e o Atlético tem a vantagem de ter seu torcedor, né, no jogo da volta. Então, que nem o André falou, destacar o Brahim, né, que para mim ele foi o melhor da partida, apesar do Rodrigo ter ganho o prêmio, mas eu achei que a partida do Brahim foi melhor. E complementando o que o Lucas falou, conhecendo pelo que a gente conhece o Ancelotti, ele vai voltar com o Bellingham, não tenho a menor dúvida. E uma péssima partida, né, do Vinícius Júnior, apagado. Não conseguiu se criar para cima da zaga do Atlético de Madrid e já vem com uma sequência ruim de jogos, né? Já contra o City não teve uma exibição de gala, como costuma ter em noites de Champions, né? Viu o Mbappé fazer tudo sozinho. Contra o Betis também, o time foi um desempenho pavoroso, só o nosso Brahim, né? Que salvou. E essa partida aí contra o Atlético de Madrid também não foi diferente. Então, tá na hora do Vinícius começar a pensar mais em jogar e menos em reclamar. Mas esse é o melhor do mundo atualmente, né? Bom. Não, só acrescentar também que antes da volta, né, do grande confronto, os dois têm um compromisso na La Liga, né? O próximo jogo do Real Madrid contra o Rayo Vallecano e o Atlético de Madrid vai enfrentar o Getafe. Seguindo em Champions League, tivemos um jogo muito interessante. PSG versus Liverpool. PSG massacrou o Liverpool com trocentas finalizações, mas tinha uma barreira, tinha um muro chamado Alisson Becker no gol que impediu o PSG, que impediu o ataque do PSG. E com 2 finalizações e um chute ao gol, Liverpool sai vitorioso do Parque dos Príncipes, com o gol de Elliott. Agora o jogo vai para o Anfield e fica muito, mas muito difícil para o PSG se classificar. Num jogo de 27-2, né? Em finalizações para o PSG, a bola pune, né? É o famoso quem não faz toma. Essa é uma das poucas leis que funcionam no mundo, né? E não foi diferente. E o engraçado dessa partida é que assim que o Salah saiu, entra o Elliott no lugar dele e o moleque vai lá e resolve para o Liverpool. E o jogo da volta no Anfield é para sacramentar, né, cara? As chances do PSG ali são mínimas, né? E o Dembélé, ele costuma tremer para o Liverpool. Foi assim em 2019, na campanha do título, né? Que ele tem a bola do 5-0 no Camp Nou e ele dá aquele chute mascado e tal. E o próprio Alisson estava lá também para conferir.
E acredito que esse ano a história vai ser a mesma. E no final vai ser Liverpool campeão. O Liverpool foi massacrado, não jogou nada. É uma partida ainda mesmo que se esperava algo, né, do atual melhor jogador, né, na Europa aí, que é o Salah. O Salah, uma partida que realmente ele não conseguiu se encontrar como um todo o Liverpool, né? O PSG não deu espaço, realmente foi para cima, tem um poder ofensivo muito grande, não é à toa que bombardeou, né, o ataque, o sistema defensivo do Liverpool, porém o grande brilho, o grande destaque aí, que eu acho que ninguém apontaria, né, para esse jogo, foi o Alisson, né? O prêmio de melhor da partida aí foi para ele e totalmente merecido. Ele mesmo, numa entrevista, acabou destacando ali no pós-jogo que foi perguntado para ele se essa foi a melhor atuação dele, né? Ele falou que já teve muitas atuações boas em muitos jogos importantes pelo Liverpool, mas ele acredita que essa foi, sim, com certeza, a sua maior atuação, né, defendendo, e graças a ele conseguiram, né? Porque teve o gol do Elliott, né? Eles acabaram achando aquele gol, que é um gol achado, né? Um vacilo muito rápido do sistema defensivo do PSG e o Liverpool consegue fazer esse gol, segurar o resultado, leva 1-0, mas ainda acho que esse jogo está muito aberto. O Liverpool tem que tomar cuidado na volta, hein? Detalhe que a assistência foi do Darwin, né? A gente criticou ele nos últimos episódios, até o André não estava para defendê-lo ou para atacá-lo também, a gente não sabe. Mas o Darwin, ele. Certeza que ele Entrou. ouviu. Eu já quis Entrou jogar e ele até pro complementou. empréstimo, né? Eu tinha até comentário criticado, e sim, acho que é válida a crítica, mas também a gente tem que acrescentar que ele se destacou e deu esse assistência, como bem lembrado. E quanto ao Alisson também, tem quem diga que ele não serve para ser o goleiro do Brasil, né? Tem melhor que ele, Brasil, com certeza. Mas só passando por cima agora de uma informação importante do Liverpool. O Liverpool derrotou agora os atuais campeões das 5 maiores ligas, que é o campeão espanhol, campeão inglês, o Manchester City venceu 2 vezes, o campeão alemão e o campeão francês, sem tomar um gol. Então, diga-se de passagem, uma baita temporada do Liverpool, um baita trabalho do Arne Slot no comando do Liverpool. Seguindo com Champions League, tivemos Bayern de Munique versus Bayern de Leverkusen, um clássico alemão, mas sem chances para o time do Xabi Alonso. 3-0 para o Bayern de Munique com show de Harry Kane. Falando em amasso, né? Foi mais um, né? O Bayern dominou, o Bayern de Munique, né? Dominou o jogo, as estatísticas, dominou o confronto até agora, né? O Bayern de Leverkusen não conseguiu fazer muita coisa. Deu apenas 3 chutes no jogo e um só no alvo, enquanto o Bayern deu 17 chutes e 6 chutes a gol. E meteu 3-0, com o Harry Kane fazendo chover de novo, né? Para variar, 2 gols, um de pênalti, né? Ele marca muito bem pênalti. Curiosamente, acho que o último pênalti que ele perdeu, que eu me lembro, foi na Copa, né? Contra a França nas quartas de final. Mas o Harry Kane é um excelente atacante. Eu acho que tá brigando firme aí para entrar nessa disputa. Principalmente se o Bayern for bem na Champions, ele vai entrar para essa bola de ouro. E o goleiro do Leverkusen nessa partida também contribuiu, né? Teve uma falha dele que gerou o gol do Musiala, né? Que foi outro que marcou nessa partida. O grande destaque, né? Esse moleque é promissor demais, né? Teve a expulsão do Mukiele também, que contribuiu demais para isso, mas já estava 2-0, né? Então. O Leverkusen ele não está conseguindo repetir de fato o que fez, né? A grande temporada que fez, né? Fora da curva na temporada passada, né? Perdendo apenas na final da Europa League. O que era muito difícil também, né? O que era muito difícil, mas todo mundo também esperava que o time fosse aplicar um pouco mais de dificuldades, né? Tanto que o Bayern jogou e parecia mais um jogo da Bundesliga, né? Onde o Bayern foi lá e realmente demonstrou o favoritismo, né? Claro, mesmo sendo um jogo de Champions League e tudo, e mesmo por toda essa temporada que fez o Leverkusen, o Bayern com certeza era o favorito, mostrou isso, porque veio de um jogo com uma dificuldade para avançar do Celtic, né? E agora mostrou, né? O que é muito louco, é outro quadro muito maluco, assim, se você for analisar do futebol. O Bayern parece que não deu conta de quem era seu adversário, seu rival, e acredito que não vai ter susto na volta e vai conseguir avançar aí. Não, e realmente, só para reafirmar ali o que o Thiago disse, o último pênalti que o Harry Kane errou foi realmente contra a França na Copa de 2022. E não só o Kane nesse time do Bayern, mas o Kimmich vem fazendo talvez a melhor temporada da sua carreira. É impressionante como ele está em todos os jogos e domina o meio de campo ali do Bayern de Munique, consegue dominar as ações, cria chances, é um exímio marcador.
É realmente um dos melhores do mundo na posição, além do Kane também, mais um cracaço nesse time do Bayern de Munique. E essa foi a primeira derrota do Bayern de Leverkusen pelo Bayern de Munique no comando do Xabi Alonso. Então, o Bayern de Munique, por mais que... Que hora para ter essa derrota. Por mais que foi um 3-0, foi a primeira derrota do Xabi Alonso ao comando do Bayern de Leverkusen. E seguindo, tivemos Inter de Milão vencendo fora de casa o Feyenoord. 2-0, Inter, que é a única equipe italiana viva na competição, vence fora de casa o próximo jogo na Itália, praticamente selando a classificação. A Inter não começou bem o jogo, porém ali mais próximo do segundo tempo, e principalmente no segundo tempo, conseguiu se encontrar ali, perdeu um pênalti, jogou melhor, perdeu um pênalti, fez 2 gols, a dupla de ataque ali decidiu o jogo para a Inter, mais uma grande partida, e agora jogando em casa tem tudo para se classificar. Não foi o 7, né, que o Arsenal deu no PSV, mas esse 2-0 da Inter no Feyenoord também já mostra um pouco da diferença, né, de time de campeonato italiano para campeonato holandês, né? Os holandeses aí não estão conseguindo fazer bons resultados nessa fase da Champions. E quando vai afunilando também a competição nessa fase, né, é até entendi. mais compreensível entender que a dificuldade para esses clubes vai aumentando cada vez mais, né? Então é muito esperado o Bruges cair, o próprio Feyenoord, enfim, a tendência é que não tenhamos nenhuma surpresa. Porém, a tendência é sobrar os grandes, né? Mas futebol, né, a gente já viu de tudo. Os menores ficaram pelo caminho lá nos playoffs, né? Aí só sobraram os médios e os grandes, daqui para frente só os grandes vão seguir. E finalizando Champions League, Barcelona com gol do Rafinha, 1-0 em cima do Benfica. Benfica que, né, faz uma baita temporada no Campeonato Português, mas é a segunda derrota pelo Barcelona nesta edição de Champions League. É uma vitória importante do Barça no Estádio da Luz, ainda mais levando em consideração todo o contexto do jogo, né? O Barcelona era melhor até a expulsão do Cubarsí, o Leva perdeu a principal chance do jogo até aquele momento, num milagre do Trubin. Depois da expulsão, o Benfica conseguiu ficar com a bola, mas não ofereceu nenhum perigo. O Barcelona não conseguiu ser dominante. No jogo, o Chesney até fez uma grande defesa ali nos primeiros segundos, depois fez outra no segundo tempo, mas ficou nisso. Aos 15 minutos, o Rafinha decidiu o jogo com aquele gol vindo de um passe errado do Antônio Silva, e o Rafinha que segue na briga pela bola de ouro. Nessa temporada tem 28 gols e 16 assistências. O Salah, seu principal concorrente, tem 30 gols e 22 assistências. E com certeza essa reta final aí, principalmente na Champions, vai ser fundamental para definir quem vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Para mim, a bola de ouro vai ser decidida no título da Champions League, porque Barcelona, líder da La Liga, mas mais disputado do que a Premier League, Liverpool, líder isolado da Premier League, acredito que ambos vão vencer os seus títulos nacionais. Porém, decisão de bola de ouro, decisão para essas avaliações individuais, a Champions League tem um peso enorme. Então, se o Liverpool for campeão da sua Liga Nacional, for campeão da Champions League, bola de ouro é pro Salah. Se for Barcelona, bola de ouro é pro Rafinha. Tem o Harry Kane correndo por fora, né? Num ano que não tem Euro, não tem Copa do Mundo, realmente a Champions é o fator predominante, né? Para levar o jogador a esse prêmio de melhor jogador do mundo. Mas falando do Benfica, uma equipe que com um a mais em casa não consegue se impor, não consegue oferecer perigo e nem fazer a outra equipe se defender mais, não conseguiu nada. Um time assim, cara, tem que ser eliminado mesmo, tem que ir para casa, tem que ir jogar Europa League, Conference, porque Champions League dá para seguir com esse desempenho. É uma coisa assim que é constrangedor, né? Você tem um jogador a mais praticamente desde o começo do jogo, né? E ainda conseguir perder com o apoio da sua torcida, na sua casa. Eu sei que o Barcelona é muito melhor, é uma equipe que está em outro nível, mas do mesmo jeito são 11 contra 10. E teve o jogo inteiro para o Benfica ter uma postura de quem quer vencer, né? A verdade é que parece ali que tanto fez, tanto faz. Tamo bem em chegar aqui nas oitavas e perder para o Barcelona é uma honra, né? Parece que foi isso que pensou o pessoal do Benfica, porque o desempenho foi horrível, foi nojento de assistir.
Eu acho que é muito que o Platini também citou nos últimos confrontos que nós estamos dos clubes holandeses. A diferença, né, por mais que sejam clubes europeus, também a diferença de futebol é muito grande. Por mais que tenham 11 jogadores contra 10, a diferença de qualidade técnica sobressai nesses momentos. Por isso que eu acredito que o Benfica, PSV, Feyenoord não consegue empenhar um bom futebol como eles empenham nas suas ligas nacionais. Fechando Champions League, indo agora para Europa League e Conference League, nós tivemos dois clubes, na verdade, três clubes ingleses vivos nessas competições. Manchester United empatou contra o Real Sociedad fora de casa. Começou vencendo com o gol do Zirkzee, mas tomou o empate fora de casa. Agora o jogo vem para a Inglaterra e eu acredito que o Manchester United possa se classificar. Foi um jogo muito equilibrado, uma passagem bem rápida, foi 13 chutes para cada lado, né? O contra acertou 3 no gol o Real Sociedad e o Manchester United 5, né? Como você mesmo disse, o Manchester saiu na frente, o Zirkzee fez o gol, teve o empate do Michael Oyarzabal fazendo de pênalti, né? Numa bola que estava alta lá, a bola caiu batendo na mão do Bruno Fernandes, o VAR foi chamado, não tinha dúvida nenhuma, foi aplicado até muito rápido o pênalti, converteu, conseguiu um empate, e mesmo o jogo sendo equilibrado, ficou mais aquele gostinho que o Manchester pode levar esse jogo para a volta e conseguir a classificação ao lado do seu torcedor. Mas lembrando que já há uma organização para fazer um protesto no jogo contra o Arsenal, que vai ser no fim de semana, né? A torcida organizada quer protestar, ir marchando até o Old Trafford, todo mundo de preto, né? Para simbolizar o clima terrível e a fase horrível que passa o clube, que já não é de agora, já de muito tempo. A torcida como um todo, os torcedores do United estão cansados de não verem resultado, de não verem uma mudança, e não acho que é problema do treinador. Acho que é de elenco, é de diretoria, isso vem falado já há muito tempo, né? Até mesmo por lendas do clube, por craques que voltaram a jogar lá. Enfim, o Manchester vai encontrar dificuldade, não tá ganho, é um jogo aberto, Real Sociedad, por menos não estão passando por um momento muito bom na La Liga, né? Tem jogadores que podem decidir aí uma partida em algum lance, né? Como o Takefusa Kubo, o próprio Oyarzabal, mas o Manchester, mais uma vez, mostrando que não tem uma filosofia de jogo. É um jogo totalmente, um time totalmente perdido, dependeu do Bruno Fernandes, não foi diferente nessa partida aí. Se ele não jogasse bem aí, talvez o Manchester teria até perdido essa partida. Porém, é o que resta para o Manchester. Se o Manchester quiser beliscar aí uma classificação para a próxima Champions League e conseguir vencer um título, né, a chance deles ainda estar viva na Europa League. Acredito que a torcida vá de preto para simbolizar o luto, né, desse time, desse clube, né, na verdade. Porque esse time de agora é só um reflexo de todos os outros anos, né? Todos os outros jogadores que tiveram ali pós Alex Ferguson, né? E eu acredito que os torcedores vão de preto pelo luto e o Arsenal vai terminar de jogar a areia em cima, né, do caixão. E para complementar apenas, assim, mais uma fala como um torcedor também, é inadmissível um clube do tamanho do Manchester United, por tudo que conquistou e representou. Acredito que as lendas que já se foram devem estar se rebatendo no túmulo, porque eles imaginar que o clube entrou e está se afundando cada vez mais. Então, lógico, o protesto é muito válido, porque tem que se fazer alguma coisa para que esse clube vire uma chave. Esses jogadores não estão dando conta de que eles estão jogando num time grande, porém o problema vai muito além disso, sempre falei isso em outros episódios, que é muito mais complexo do que se parece, mas foi isso. Vamos aguardar o jogo da volta aí, vai ter protesto no fim de semana, como eu disse, contra o Arsenal, que já é um jogo muito difícil, e acredito que o Arsenal vai ser favorito nessa partida. E o Thiago vai passar rapidamente pra gente aqui o resultado do que tivemos na Conference League, né? E o susto aí que o Tottenham passou. Na verdade é a Liga Europa, o Tottenham. O Tottenham acabou perdendo pro AZ, né? E perdendo fora de casa. O primeiro jogo, um gol contra do Lucas Bergwall. Então agora vai ter que fazer a remontada em casa. O Chelsea venceu na Conference League, fora de casa contra o Copenhague, com gols de Enzo Fernandes e Reece James. O Chelsea jogou mal, não conseguiu criar muitas chances, só deu 2 chutes no gol e fez 2 gols. Porém, é uma competição de menor expressão, é quase uma obrigação para o Chelsea vencer. Venceu, porém ainda tem o jogo de volta. E como é a única competição que o Chelsea tem chance de ganhar, vai ter que se contentar com isso para essa temporada
e no máximo se classificar para Champions, para tentar pensar em coisas maiores na temporada que vem. A situação para esses 3 clubes ingleses não estão fáceis no segundo nível de competições, segundo e terceiro nível de competições europeias. Bom, é isso. Semana que vem, fiquem de olho, porque essa próxima rodada teremos Manchester City versus Nottingham Forest, teremos Big Six, Arsenal versus Manchester United. Temos jogos importantes pela frente e no próximo episódio vamos trazer tudo isso e muito mais do que aconteceu para vocês. Agradeço muito vocês por terem nos ouvido até este momento. Agradeço pela participação. Deixe o seu comentário se a gente esqueceu de alguém, se deixamos passar alguma situação batida. Comente, debata com a gente. E é isso. Aguardamos vocês no próximo episódio. E falou!